Bem, amigos, estamos de volta com o seu programa Manhã de Vento e como a gente já havia anunciado, né, durante toda a semana, nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o ilustre convidado Carlos Eduardo, que hoje vai falar sobre o Maio Amarelo, né? Vai falar sobre o trânsito em Londrina, que será entrevistada pela jornalista Nara Cordeiro. Bom dia, Nara. Bom dia aos ouvintes da Rádio de Vento. Bom dia, Carlos, também, que já está aqui nos nossos estúdios. Bom dia, Carlos. Seja bem-vindo, tá? Bom dia, muito obrigado pelo convite aí. Espero contribuir um pouquinho com informações úteis para a população. Com certeza, com certeza. Então, passa a bola aí para a Nara, né, que ela dá continuidade, então, nesta manhã sobre paz no trânsito. Começa por você. É isso aí. A entrevista hoje é com o gerente de comunicação e educação de trânsito, Carlos Eduardo Ribeiro e Silva, da CMTU, sobre esse tema que é tão importante, Maio Amarelo, Educação no Trânsito de Londrina. Eu escolhi falar sobre essa questão do trânsito de Londrina porque nós estamos falando da nossa cidade, da realidade aqui na cidade. Ô, Cláudio, você pode me dar um retorno? Eu não estou me ouvindo, se possível. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o Maio Amarelo. O Maio Amarelo ele é um movimento criado com a finalidade de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortos e feridos no trânsito de todo o mundo. No Brasil, as campanhas do Maio Amarelo iniciaram aí em 2014 e se unem ao poder público, à iniciativa privada e à sociedade civil no propósito de discutir e criar estratégias voltadas à segurança viária e à construção de vias e espaços mais seguros e ambientalmente sustentáveis. O envolvimento desses vários segmentos da sociedade refletem na efetividade das campanhas, pois promovem ações coordenadas entre os participantes, evidenciando a importância do tema da segurança no trânsito e ampliando aí as ações e propagação de campanhas educativas. Essa informação, Carlos, eu trouxe lá do site oficial do Maio Amarelo no Brasil todo, e eu fui pesquisar um pouquinho, peguei ali uma introduçãozinha para falar sobre essa campanha, e eu queria que você falasse um pouquinho há quanto tempo você desenvolve esse trabalho no mês de maio. Por que o mês de maio ele é importante? Por que foi escolhido esse nome? Né? Nós já falamos um pouco aqui, mas que você falasse um pouco sobre essa campanha tão importante que acontece aí no mês de maio, chamado Maio Amarelo. Bom, Nara, o Maio Amarelo teve início quando alguns fundadores do Observatório Nacional estiveram na Rússia, no primeiro congresso da ONU, que falou e propôs a década de redução de acidentes, ou seja, lá em 2013, se não me falha a memória, né, começou e eles pensaram em formas de reduzir esse grande número de óbitos. E foi em maio, por coincidência, né, essa reunião... Esse acontecimento, essa exato, reunião. Exato. Então, se deu em maio e por isso o objetivo se definiu como maio, mês de amarelo, com uma forma de chamar a atenção, né? Já é utilizado a cor amarela no trânsito, como forma de atenção, as placas de regulamentação, né, as placas de advertência, o semáforo também tem o amarelo, então o amarelo é uma cor muito presente no trânsito. Por isso, então, o Maio Amarelo. E esse movimento vem crescendo. Hoje é um movimento internacional, né? Começou no Brasil, mas é internacional hoje. Eu estive, inclusive, na abertura internacional do Maio Amarelo em Foz do Iguaçu na semana passada. E vem realmente cada vez crescendo mais, porque a preocupação das pessoas com o trânsito, ela vem aumentando. As pessoas vêm percebendo, né, como o tema desse ano diz, paz no trânsito começa por você. Então, enquanto eu não mudar a minha atitude, eu não mudar o meu comportamento, a gente não vai ter essa paz no trânsito. Enquanto eu não mudar as minhas atitudes, eu não vou ficar tranquilo dirigindo ou sendo um pedestre, porque todos nós somos pedestres no trânsito. Então, essa paz que todos buscam depende de cada um. E aí a ideia de se conscientizar as pessoas para que mude o comportamento, porque a fiscalização, a pessoa muda de comportamento naquele momento que ela está sendo fiscalizada. Porém, a educação, ela muda para a vida inteira. Quando você fala paz no trânsito, tem muitas pessoas que devem pensar assim, mas por que paz? Paz. Nós estamos em guerra? Infelizmente estamos, né, Carlos?
Se a gente for pensar nos números do trânsito, nos números dos acidentes, o trânsito mata mais do que guerra, né? Então a gente está realmente numa guerra sobre duas rodas, sobre quatro rodas. Enfim, as pessoas elas vivem como se não tivesse amanhã, né? É impressionante isso, né? A mudança de comportamento das pessoas quando elas estão no trânsito. As pessoas agem como se o espaço do outro pertencesse a ela. Não tem esse senso de compartilhamento. Aqui Não termina o meu, aqui começa o seu, né? Exato, né? Parece que a pessoa sempre está ocupando o meu espaço. Então eu quero ir mais rápido, eu quero poder parar onde eu quiser, eu quero fazer isso. E esquece que a gente vive em sociedade. Que a sociedade, para ela poder coexistir, as pessoas viverem em paz ali, né? As pessoas têm que dividir e saber dividir esse espaço, que é algo que a pessoa deveria ter aprendido na escola, com a família. E essa falta de conhecimento, essa falta de entendimento dessas noções são refletidas no trânsito depois, quando a pessoa é mais velha, porque lá atrás a pessoa não aprendeu isso. O pai dirigindo, o avô, Viu o o tio. vô e o pai fazendo barbeiragens e... Ah, tá tudo certo, fica quieto, eu sei dirigir, né? Exato. Não é Existe uma cultura no Brasil, porque quando eu bebo eu dirijo melhor. Aham. Então, é uma coisa que é aceitável na nossa sociedade ainda. Mas isso vem mudando. As pessoas, essas novas gerações, já têm um pensamento e um comportamento diferente. Hoje em dia, muitas pessoas que atingem ali a idade que poderia tirar uma habilitação não querem mais dirigir. Não, não quero. Eu não quero ter carro, eu posso utilizar um motorista de aplicativo, eu posso me locomover de outras formas, e as pessoas não querem Você dirigir. pode optar não fazer uma habilitação. E antigamente era... O filho fazia 18 anos, é bem isso que você falou, né? Tinha que tirar a carteira de habilitação, né? Era quase um ritual, né? Era um rito de passagem ali, né? Eu fiz 18 anos, eu já corri para a autoescola para fazer minha habilitação também. Então, era uma coisa normal. E hoje em dia as pessoas têm um pensamento diferente. Até porque, para viver em sociedade, não dá para cada um ter seu carro. Né? Em Londrina, nós temos aí praticamente 600 mil habitantes. É um caos, né? O trânsito de Londrina é horrível. Né? Nós temos mais de 380 mil veículos circulando na nossa cidade todos os dias. E não existe espaço para todo mundo. Então, as pessoas têm que pensar formas de se locomover pela cidade, seja com um transporte ativo, uma bicicleta, um patinete, né? Utilizar o transporte coletivo, que é super importante para o desenvolvimento da nossa cidade. Então, a gente tem que pensar formas. Gera empregos, né? Tem pessoas que vivem, os Ubers, né? Os motoristas de ônibus, esses profissionais, eles vivem do transporte. Então, para eles também é interessante que as pessoas também, né, utilizem esses meios de transporte. Carlos, a Polícia Rodoviária Federal, ela registrou um aumento nos números dos acidentes de trânsito, de feridos e de mortos, no caso, nas rodovias federais do Paraná em 2024, comparado aos 4 primeiros meses aí de 2023. Então, houve um aumento aí no número de mortes nas rodovias paranaenses do ano passado para cá. O dado mais preocupante é a alta das mortes, que subiram de 7% e chegaram a 182 mortes, 12 a mais do que em 2023. A Polícia Rodoviária Federal registrou 56 óbitos em 2024 para esse tipo, contra, aí no caso, 50 em 2023. Mesmo existindo redução na quantidade desse tipo de sinistro, existem 2 fatores intimamente relacionados às colisões frontais, que é o excesso de velocidade e ultrapassagens indevidas. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses números. Eles aumentaram também aqui em Londrina, região, por favor. A gente tem que entender que a gente saiu de uma pandemia, então, às vezes parece que faz muito tempo pandemia, mas ela até 2 anos. É recente, né? Isso. Então, essa mudança de comportamento das pessoas. Então, 2019, quando inicia a pandemia, 2020, 2021, teve a retração das pessoas, do comércio. Então, consequentemente, também reduziu o número de veículos na rua. Em 2022 para 2023, a gente teve um grande aumento, porque teve essa retomada realmente total das pessoas no comércio, se locomovendo. Agora, em 2024, a gente percebe uma tendência de queda. Em 2023, foram 74 óbitos na nossa cidade, e esse ano a gente percebe que ele vem reduzindo. Ano passado, a gente teve alguns meses que foram, assim, atípicos, tiveram um número muito maior de óbitos que o normal, alguns acidentes envolvendo
várias vítimas, né? Como Isso ano passado, 2023. ano passado. Como, por exemplo, aquele acidente em São Luís, que vitimou 4 crianças, né? Então, ocorreram alguns acidentes, né, alguns sinistros, que tinham um número de vítimas maior. Esse ano a gente não teve esse tipo de situação, então a gente percebe uma tendência de queda, né? A gente teve ali uma queda nesse ano aí de cerca de 20% no número de óbitos nesses primeiros meses. A gente espera que continue assim, que as pessoas realmente se conscientizem e continue reduzindo esses óbitos, né? Não é algo para se comemorar, né? Só dá para comemorar quando for zero, mas é um indício de que o caminho está sendo traçado da forma correta, né? Quando tem uma redução. Esperamos que se mantenha assim para o resto do ano e que consigamos aí em breve ter esse zero, que é o objetivo. Tão esperado, né? O Carlos, eu não estou trazendo números aqui do Brasil, estou trazendo números do Paraná. Porque se eu tivesse que trazer números do Brasil aqui, a gente ia colocar casos absurdos, né? Como o caso daquele filhinho de papai lá, né, de São Paulo, né? Da capital, acho que é da capital de São Paulo, né? Com o carro importado do pai, que foi lá e bateu no Uber e acabou com a vida do coitado. Matou o Uber, deixou o amigo quase, né, também ali quase à beira da morte, e que tentou ainda escapar de tudo, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. Um pouquinho sobre essa questão das pessoas que tentam fazer de conta que nada está acontecendo, matam e acham que ainda pode sair ileso, né? Infelizmente, existem muitos esses criminosos, e principalmente no trânsito brasileiro existem essas pessoas, né? O trânsito brasileiro ele é regulamentado pela Lei 9.503/97, que é o Código de Trânsito Brasileiro, CTB, para quem não conhece, né? E pelas resoluções complementares. Além do CTB e das resoluções, os estados complementam a legislação por meio das portarias e decretos. Os órgãos de trânsito municipais também têm autonomia para normalizar detalhes do trânsito que não são os mesmos em todas as cidades, exigindo aí uma atenção por parte dos condutores. O Código define atribuições das diversas autoridades e órgãos ligados ao trânsito, fornece diretrizes para engenharia de tráfego e estabelece normas de conduta e infrações, penalidades para diversos usuários aí neste complexo sistema. Aqui é para a gente explicar para os ouvintes, não é, Carlos, didaticamente, como que funciona essa questão da legislação do trânsito, né? Que é através da Lei 9.503/97, o Código de Trânsito Brasileiro, as portarias, essa autonomia que existe também, em alguns casos, né, de cidade para cidade. Eu queria que você explicasse como a CMTU, para quem não sabe, a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina, faz esse trabalho de fiscalização, que vocês são responsáveis também por fiscalização, né, das infrações e tudo mais, e a educação de trânsito, que é o seu trabalho, você enquanto educador. O Código de Trânsito, né, desde 97, ele estabelece uma regra geral para os municípios, né? Então, qualquer município que você for, a sinalização, em tese, vai ser a mesma. A não ser que alguém faça alguma coisa de irregular, né? Vai ser a mesma. Só que o município, ele tem, né, autonomia para definir aonde vai ser proibido estacionar, onde vai ter um estacionamento e definir o seu sistema viário, que em Londrina é planejado pelo IPU, e a CMTU executa e fiscaliza, assim como a Guarda Municipal e também a Polícia Militar são responsáveis pela fiscalização dentro do nosso município. Então a CMTU vem estabelecendo formas de fiscalização e formas de sinalizar também para que sejam minimizadas as situações de risco para a população. Sim. Porque a gente fala, antigamente a gente falava, porque as ruas estão todas esburacadas, é ruim, não sei o que lá. Então, você vai lá e faz o recap. Aí você faz o recap e as pessoas começam a aumentar a velocidade. Não Então, respeitam do mesmo jeito. Justamente. Então, você tem que pensar formas para que as pessoas consigam, sim, se locomover com segurança ali, respeitando os limites. Porque se existe um limite de velocidade, é porque alguém estudou sobre aquilo, pensou. Tem uma logística para isso, Justamente. né? Tem um estudo. Isso. Porque tem outros veículos ali, tem pessoas, então você não pode ter a mesma velocidade numa via onde tem uma escola, tem um posto de saúde, um hospital, com uma via como a 10 de dezembro, que praticamente tem poucos comércios ali, ou em algumas regiões apenas comércio. Então são planejadas para isso. E a educação de trânsito também funciona assim. A gente não pode agir apenas de uma forma no Brasil inteiro. Cada município tem as suas especificidades, cada região. Por exemplo, hoje a gente vai ter uma ação junto com a Polícia Rodoviária Federal
ali na rodovia na 369, falando sobre o uso da passarela. Seria uma blitz educativa, não? Seria não uma ação. Vai ser uma ação educativa ali, orientando as pessoas sobre a importância do uso da passarela. Quando as pessoas vão atravessar fora da passarela, elas se colocam em risco ali, porque tem uma velocidade maior no trânsito, tem um fluxo de rodovia, né? Exato, tem um fluxo muito grande ali. Então, por isso a importância daquela passarela, do uso da passarela para cruzar ali. A gente sabe que se você for andar em linha reta é muito mais rápido e mais fácil do que subir uma passarela. Mas a passarela está ali para garantir a sua segurança. Então, essas ações são extremamente importantes. E a gente realiza ações praticamente todos os dias. Nós temos um teatro que a gente realiza com as crianças. Nas escolas, é aquele teatrinho da escola? Exato. E o carrinho também, aquele carrinho que ensina as crianças, você põe aquela pista. Para quem não sabe, o Carlos ele vai até as escolas, ele leva toda uma educação, brincadeiras, lúdico, né, e tal, teatro. E ele também tem uma pista que ele coloca num determinado local com um carrinho, onde dá para entrar uma pessoa, 2 pessoas ali, dirigem, ensinando as crianças as leis, as plaquinhas. Eu acho aquilo incrível. Isso. Então, a gente tem esse projeto que chama Construindo o Futuro, em que a gente vai até a escola, não só para ensinar leis, mas mostrar para as pessoas a responsabilidade dela. O carrinho, a ideia não é formar um mini motorista, mas mostrar para aquele aluno ali que o motorista tem uma responsabilidade muito maior, porque ele é o veículo protegido, que tem capacidade ali de machucar muitas pessoas se ele não tomar o cuidado. Então, essa é a ideia de levar o carro ali. As crianças adoram, não só as crianças, os adultos. Eu gostei, quando eu vi, eu queria andar dentro do carrinho, mas eu acho que eu não cabia naquele carrinho, não. Mas, assim, ele tem um tamanho assim, vamos colocar assim, como se fosse uma criança, não é? Mas cabe um adulto, né? Cabe. A gente anda em 2 adultos lá, dá para andar nele, sim. Mas a ideia, geralmente a gente coloca um adulto e uma criança junto ali para conduzir ele, porque como ele é um motor a combustão, tem uma certa velocidade para proteger as crianças também, então ela não vai sozinha no carrinho, né? Isso é muito bom. A gente está falando com uma pessoa, gente, o Carlos, não tem uma pessoa que eu digo do setor público que eu conheça, que eu já entrevistei aqui na rádio, porque a gente entrevista vereadores, pessoas assim que são importantes aqui da cidade também, enfim, pessoas da segurança pública e da saúde, e a gente fala de você, as pessoas falam, não, Carlos, você tem um respeito aqui em Londrina, eu queria te falar isso para você. E nós, enquanto londrinenses, nós agradecemos muito esse trabalho que você tem feito de educação de trânsito, que é um trabalho muito bom. Você se preocupa mesmo com as pessoas através de... eu acho que você colocou de uma forma assim tão bacana, Carlos, você tirou dessa coisa só da punição. A CMTU ela sempre foi conhecida como uma empresa... Lá vem aquele povo da CMTU, com aquele carro deles lá, para fiscalizar e para multar a gente. Porque é assim que as pessoas de Londrina veem vocês. Povo chato. E aí, de repente, você chega trazendo a educação, o lúdico, a brincadeira. Então, você transformou essa visão da CMTU, que eu tinha a visão de que CMTU só servia para tirar dinheiro da gente. Sabe o que acontece, Nara? É que as pessoas, muitas vezes, gostam de falar do lado ruim. Não que a multa seja um lado ruim, nem que a fiscalização seja ruim. Sim. Ela é necessária. Mas as pessoas, ninguém gosta de ser fiscalizado. Ninguém, né? E nem de tirar dinheiro, né? Então, que é o pior de tudo. Seja no trabalho, você tem um chefe ali que pega no seu pé, que verifica se você está fazendo as coisas corretas, né? A CIPA, por exemplo, dentro de uma empresa, se o cara está usando equipamento de segurança, ninguém gosta de ser fiscalizado. E no trânsito não é diferente. E as pessoas se sentem afrontadas, porque parece que é com ela, é pessoal, e não é pessoal. É uma regra que vale para todos. E no trânsito não faz distinção se você é rico, pobre, branco, preto, homossexual, heterossexual, não faz diferença. A regra vale para todos e se todos cumprirem, ninguém vai ter problema. A gente sabe que são muitas regras no trânsito, né? Nós temos, além do CTB lá, com seus mais de 300 artigos, né? Tem resoluções ali, mais de 500 resoluções que tratam do trânsito. Então, é complexo. Só que a educação, ela não dá visibilidade. Quando a gente vai falar, não, a gente está fazendo educação. Para que As isso? pessoas não gostam disso. As pessoas não gostam Tem que muitas punir, vezes. né? Tem que punir. Tem que punir. E as pessoas não gostam muitas vezes de divulgar as coisas boas que são feitas, né? As pessoas preferem mostrar o ruim. É só a gente ver a quantidade de perfis na internet ou de jornalistas que falam simplesmente de acidentes, de mortes. Por quê? Porque isso dá ibope. Porque as pessoas ainda gostam de ver isso.
E é engraçado como, infelizmente, isso tem sido motivo de pessoas se aproveitarem mesmo da desgraça dos outros. Você falou uma verdade. Só quem passa por uma realidade de perder alguém, né, de forma trágica no trânsito, é que sabe o quanto que certos tipos de conteúdo, é como você falou, só explorar a desgraça não é o que as pessoas querem. As pessoas querem que isso mude, né, Carlos? Que a situação mude. E a educação é exatamente isso. Eu gostaria realmente que nunca mais a gente visse cenas terríveis. E a nossa esperança, quando o Carlos fala que ele quer 0 número no trânsito, é que ele quer que isso acabe de verdade. Que a gente não venha mais aqui falar de tragédia. Mas a educação, sem dúvida nenhuma, eu acho que é o melhor caminho. Não tem outro caminho. Não existe, não. Ao meu ver, não existe outro caminho que não seja a educação. A forma que as pessoas estão pensando agora é retirar a pessoa, né? Retirar o ser humano da condução do veículo, colocar um carro autônomo ali, que aí o computador, né, a máquina... Esse vai entender, né, o recado. Não vai errar, né? Enquanto ele estiver fazendo, ele não vai errar e vai fazer o correto. Mas quando a gente faz educação, né? Isso você fala desse reconhecimento, mas eu não faço nada demais, assim como a minha equipe que trabalha ali. A gente estava ontem, né, até 11 horas da noite nos bares e shoppings da cidade, falando sobre lei seca, fazendo uma abordagem lúdica com as pessoas para mostrar a importância de tomar esse cuidado, mas ninguém ali faz um favor. A gente faz só a nossa obrigação. Eu sou concursado e eu fui contratado para fazer isso e a gente tenta fazer o nosso melhor da forma que dá. Você faz um ótimo trabalho. Tanto é que você está aqui, você está em todos os veículos de comunicação, você é respeitado em Londrina e eu tenho um prazer enorme de estar com você aqui. Você, pelo menos, está buscando uma alternativa. Nós não fazemos nada sozinho, né, Carlos? Mas você está começando, você plantou a semente, você está regando essa semente. Nós vamos agora para o intervalo, é 10 horas e 30 minutos, e nós voltamos daqui a pouquinho. Eu vou falar um pouco mais sobre a campanha deste ano do Maio Amarelo. Olha aqui, dá uma olhadinha nesse folder, que está falando aqui um pouquinho sobre essa campanha com algumas celebridades, alguns influenciadores aqui de Londrina e região, mostrando a importância que tem você, jovem, você, família, você que está aí tirando a sua primeira habilitação, de cuidar do trânsito, de respeitar as pessoas. Muito bem, nós estamos aqui com o Carlos, né, que ele é gerente de trânsito aqui de Londrina, mas eu gostaria de antecipar aqui uma pergunta para depois no próximo bloco. Se tem alguma estatística aqui dos principais acidentes, né, de trânsito que estão acontecendo em nossas ruas aqui em Londrina. E a que se deve também esses acontecimentos? Negligência, falta de atenção, pedestre, motorista, ciclista, motoboys, enfim. Vamos saber daqui a pouco, após um breve intervalo, na sequência com o nosso convidado especial, o Carlos, que está aqui conosco nesta manhã, dando aqui um recado, né, para toda a comunidade de Londrina a ter cuidado, que a vida é uma só. Então nós devemos prestar muita atenção. Vamos lá. Bem, amigos, estamos de volta com o seu programa Manhã de Vento e hoje está muito ilustrativo, né, em relação ao Maio Amarelo. Nós estamos aqui com o gerente, né, de comunicação, o Carlos, que está dando uma aula aqui para nós, né, de como deve ser e se comportar no trânsito. Bem, nós encerramos, né, com aquela pergunta e gostaria que o Carlos, se, na medida do possível, se ele pudesse nos informar, né, alguma estatística sobre acidentes de trânsito aqui que está acontecendo em nossas ruas. Seria o caso do álcool a maior causa de acidentes, ô Carlos? O que você nos fala? O álcool é uma das principais causas aí de sinistros, né? A gente mudou a nomenclatura, porque acidente parece que é uma coisa inevitável. E no trânsito, muitas vezes, são coisas evitáveis. Então, por isso, hoje se utiliza mais a palavra sinistro do que acidente. É uma convenção no Brasil, né? Muda o nome, mas as consequências são as mesmas. As consequências são as mesmas. Mesmo, né? Sim. Então, o álcool, sim, é uma das principais causas ali, né? Mas o que mais mata é o excesso de velocidade. Porque se você estiver embriagado, mas estiver a 10 por hora, a chance de você matar alguém é muito baixa. Então, a velocidade é a principal causa de óbitos. Mas utilização do celular, falta do cinto de segurança, né, também são causas aí muito comuns nos óbitos e nos acidentes graves, né? No ano passado foram mais de 3.000 sinistros de trânsito ali com vítima em nossa cidade, e a gente percebe que realmente o desrespeito à legislação ali, às normas, que vem causando esses sinistros. A gente analisa todos os sinistros que ocorrem, principalmente os óbitos, a gente vai até o local para analisar, para tentar entender
a dinâmica que causou aquilo ali, para tentar ver se poderia ser feito algo naquela via para evitar esse tipo de situação. Infelizmente, muitas vezes, a gente percebe que não tem mais o que fazer naquele local. Então, se a gente colocar uma grade em volta de tudo ali, ainda assim, ainda as pessoas conseguiriam dar um jeito de causar algum sinistro lá. Mas álcool, velocidade, celular e cinto de segurança, o celular é a falta de atenção, né? A pessoa não consegue prestar atenção no que está vindo à frente dela ali. E parece bobeira, mas uma olhadinha no celular você gasta 6 segundos. 6 segundos você anda meia quadra sem olhar para frente. Então a chance de vir uma criança, tem até uma campanha antiga que fala, né, que atrás de uma bola vem uma criança, Sempre. né? Então, vindo uma criança, uma pessoa mais desatenta ali, a gente tem um número de atropelamentos muito elevados na nossa cidade, principalmente envolvendo idosos, né? Sim. Idoso muitas vezes já está com uma Dificuldade, né, perda de percepção ali, audição, visão. O corpo às vezes não responde, né? A pessoa acha que vai conseguir atravessar naquela velocidade e não consegue mais. E aí acabam ocorrendo aí essas colisões e atropelamentos. Isso é muito triste. Está falando com uma das pessoas que é vítima disso. Perdi minha mãe dessa forma, né? Infelizmente. Então, assim, a gente não está aqui falando só sobre algo que não nos atinge diretamente. Quando você fala da questão do sinistro, deve ser muito sinistro mesmo, né? Porque na verdade, a ideia da morte no trânsito, para quem passa por isso, ela é dolorosa. Eu não sei quem nos ouve aí já passou por essa situação. Se a gente for pedir para os ouvintes mandar mensagem aqui, se você já perdeu um amigo, um parente, alguém, vai vir uma enxurrada, né, Carlos, de gente falando de pessoas que já perderam alguém e que já foram vítimas disso. Às vezes a pessoa até sobrevive, né? Passa por um processo, um acidente, acaba sobrevivendo, mas com sequelas. Então, assim, o trânsito é muito agressivo. Ele é extremamente agressivo. Por exemplo, entre as leis mais conhecidas, a gente tem que ressaltar aqui, por exemplo, que é a lei número 11.275/06, que é a embriaguez ao volante, que nós falamos aqui. E as pessoas, elas não conseguem entender isso, que é uma lei. E é muito sério, não é, Carlos? Graças a Deus está sendo bem mais assim, levado em consideração essa questão da pessoa beber, dirigir, fazer alguma coisa. E cometer, no caso, como você falou aí, algum sinistro em relação a isso, né? Que inibe aí o consumo de álcool no país, que estabelece a alcoolemia, eu acho que é isso, né? Alcoolemia em 0. E impõe penalidades aí severas para o condutor. Então, assim, também como você falou do excesso de velocidade, que altera os limites de velocidade, também, né, tem que ser levado em consideração essa questão do excesso de velocidade. Então, as pessoas, elas não tem como, né? Então, essa nova lei aí, 12.760, isso é uma nova lei seca, né? Que impõe tolerância zero, se não me engano, né, aos motoristas que ingerem bebida alcoólica e que dobra aí o valor de multa para quem, isso é muito importante. E a pessoa que usa aí, no caso, o automóvel depois, ou o veículo, enfim, depois de ingerir o álcool. Como acontece a criminalização dos motoristas? Eu queria te perguntar isso para você, Carlos. Como que acontece essa criminalização dos motoristas e motociclistas que cometem acidentes fatais hoje? Como que isso está acontecendo? As leis, elas mudaram, continuam as mesmas, nós colocamos aí uma lei nova, mas assim, como que isso acontece hoje? É como acontecia antigamente? Já existe aí uma realidade que mudou? Queria que você colocasse aí para as pessoas que insistem em fazer coisas ou que não para repensar, né, essa questão de como se comportar aí diante de uma situação como essa. Eu acho que assim, antes de a gente pensar em lei, em qualquer coisa disso, a gente tem que lembrar o peso. Imagina você ter que carregar para o resto da sua vida o peso de ter tirado a vida de alguém. Tem gente que não liga, eu acho, sabia? Eu acho que a pessoa liga. Eu acho que a hora que a pessoa coloca a cabeça no travesseiro, por mais que ela passe uma sensação de que não está preocupada com isso, isso vem. Sabe? Eu acho que a hora que a pessoa está sozinha, no seu íntimo, vai refletir sobre a vida dela, eu acho que isso pesa sim. Mas a legislação, ela prevê sim punições para isso. Então a lei é zero, a tolerância de álcool é zero. Né? Mas por que zero? Porque mesmo uma pequena quantidade de álcool altera a sua percepção. E alterando sua percepção, você não vai conduzir mais um veículo com tanta segurança como se estivesse sem ingerir qualquer tipo de bebida ou qualquer tipo de droga. O problema é que o entendimento ainda do judiciário
é que aquele acidente, ele não foi intencional. Não é a mesma, ele não teve a intenção, ele chama de dolo eventual, né? Então, é diferente de você pegar uma arma e dar um tiro na cabeça de alguém. Então, você teve a intenção de matar. E a justiça entende que quando você ingere bebida alcoólica e O dirige... famoso culposo? Não se aplica aqui. Mas seria basicamente o culposo, que não teve a intenção de matar. Eles chamam de dolo eventual. Do seu caso tá. Né? Então, é o dolo eventual, porque você pegou o veículo, estava alcoolizado e você não teve a intenção, tá? Mas você causou aquilo. Então, é por isso que é o dolo eventual, não é culposo. Então, não é culposo. Né? Mas o problema é que isso acarreta numa sensação de impunidade. Né? Nós tivemos um caso no final de semana agora que um condutor fez o teste da alcoolemia e deu positivo, foi preso, ele matou. Ele atropelou um motociclista que vinha na frente dele ali, ele veio em alta velocidade, atropelou aquele motociclista, que aquilo foi um atropelamento, né? Ele passou por cima ali e esse motociclista veio a óbito. Meu Deus. Ele foi preso, ficou algumas horas, foi decretada uma fiança, ele pagou e saiu. Simplesmente saiu. Ele saiu e quando foi verificar o histórico dele, ele já respondia por mais uma ficha corrida. Ele já tinha um acidente. Ficha criminosa. Já tinha um sinistro mais antigo que ele respondia e que não deu em nada também. Então, assim, eu não estou falando que esse indivíduo ele deve ser apartado da sociedade, que ele é um monstro, não é isso. Mas a gente fraca mesmo, né? A lei é muito frágil, né? Muito fraca, né? Sim, a gente percebe que esse tipo de situação causa uma sensação de impunidade. Sim, né? essa sensação é que nos aborrece, é que deixa, não só nos aborrece enquanto sociedade, mas nos revolta, não é, Carlos? Eu acredito que você pensa como a gente também. Não é porque você está numa empresa que lida com a questão do trânsito que você não venha achar que as coisas precisam mudar. A gente está nessa luta para que isso aconteça, né? Então, mesmo com a comprovação da culpa, são feitas às vezes medidas socioeducativas, apenas punições financeiras, e a pessoa ainda responde o processo em liberdade. É isso mesmo, Carlos? É isso. A gente tem inúmeros casos, né, famosos no nosso país. Teve aquele deputado em Curitiba, né? Foi um horror, né? Que ocasionou a morte ali dos jovens e tudo mais, né? Sua mãe, inclusive, encampou essa campanha, se tornou deputada federal e vem lutando por isso, né? Então, existem diversos casos aí que nos chama a atenção ali justamente por isso. E geralmente acontece a mesma coisa, a pessoa não é punida. E isso gera uma revolta, mas é uma coisa que a sociedade tem que discutir. Sim, né? Então, você, quanto eleitor, né, deve cobrar do seu vereador, do seu deputado, para que haja de forma assim, mas a lei é federal, o vereador não tem força. Ele tem força, sim, em cobrar do seu partido, do deputado ali, do seu partido. Para que isso encadeia, né? Chega até o federal, justamente, né? Exatamente, Carlos. Você tem que provocar ali. A sociedade, então, realmente tem que provocar isso. Você é um representante da sociedade, não é, Carlos? Com certeza. Então, cada um tem que fazer a sua parte. Essas discussões são super importantes para que a gente consiga mudar a lei e aí punir as pessoas de uma forma que realmente tire essa sensação de impunidade, que eu acho que é o principal, né? A legislação já mudou, por exemplo, com propaganda de bebida alcoólica, não pode mais em certos horários, não pode usar animais. Mas é muito lenta a mudança, né, Carlos? Os acidentes vão acontecendo, é o tempo todo gente morrendo, é o tempo todo coisas horrorosas, e parece que, desculpa, não estou falando de você, estou falando do Ministério, do caso a questão federal, né, da questão do, enfim, né, lá de cima do Brasil, as coisas vêm a passos de tartaruga. O órgão público, ele demora para reagir, porque existe todo um processo para você poder fazer alguma coisa, né? Se você quiser comprar uma caneta para fazer uma ação, isso depende de uma licitação. Eu não estou falando que é errado, mas é o processo que existe hoje. Então, para eu comprar uma caneta, eu demoro 3, 4 meses para comprar uma caneta para fazer alguma coisa. Burocracia. Muita burocracia. É uma burocracia, mas ela é necessária, né? Sim. Por conta da realidade. Mas ela tem que ser mais ágil também, né? Também. Tem que ser pensada em formas de agilizar certas coisas. Se a gente quer fazer uma mudança na sinalização de uma rua, eu tenho que fazer um projeto, tem que ser aprovado, que é necessário que se tenha isso.
mas a gente tem que pensar como fazer isso mais rápido, como a gente dá uma resposta para a sociedade. Isso. E o trânsito, ele é muito dinâmico. E é urgente, né? A sociedade urgente. exige. As pessoas estão morrendo no trânsito. Então, nossos governantes, nossos vereadores, nossos deputados, pessoas que são envolvidas na sociedade, por favor, vamos agir, vamos mudar a legislação em relação aos casos de acidentes e de mortes no trânsito, porque poderia ser da sua família, poderia ser um parente seu, poderia ser com você. A gente tem que lutar. O Carlos sozinho não vai conseguir fazer, nós aqui na rádio não vamos conseguir fazer, todos juntos. É isso que o Carlos está querendo dizer, a sociedade unida para que a gente possa mudar. Existem muitos casos, né, Carlos, de motoristas que são reincidentes em caso de acidentes. A maioria dos casos, né, Carlos? Que eles já foram devidamente punidos e eles cometem novos casos fatais no trânsito. Porque isso, por que será? Eu fico pensando, esses condutores continuam dirigindo e eles não estão presos, por exemplo. Não precisava haver uma mudança, a gente pensa isso, né? Urgente mesmo, né? A gente fica refletindo sobre isso. É só uma reflexão mesmo, né, Carlos? E assim, deixar bem claro que nunca sou eu sozinho. A CMTU, Sim. né, nós estamos ali em 300 funcionários, né? O nosso presidente, Marcelo Cortez, ele é muito enfático com a gente em fazer as ações, em tentar produzir, seja campanhas educativas, sinalização, mudar para que realmente tenha um trânsito muito mais seguro, muito mais humano na nossa cidade, né? Então, é um trabalho de muita gente. Eu estou falando aqui, mas tem tem uma tem série muita de gente pessoas atrás aqui que trabalha, sabe? Trabalha pesado, Trabalha, eles estão fazendo um trabalho pesado. diuturnamente ali, pensando nisso. A gente tem pessoal que às vezes a gente não vê isso, mas tem as pessoas internas que estão fazendo análise de óbitos, estatísticas, para tentar entender aonde eu devo agir, como eu devo agir. Então, é um grupo de pessoas... Estão fazendo um mapeamento, né, do que está acontecendo. Mapeamento. Né, Justamente. O que o Carlos está querendo dizer é que cada morte, cada situação, cada acidente, a sociedade pode achar que eles não estão preocupados com isso, mas eles estão estudando estratégias e modos de que isso não aconteça, de que isso seja realmente um aprendizado, não é isso, Mas, Carlos? viu, Carlos, eu gostaria Né? de que você enfatizasse aqui também sobre esse folder que você até coloquei aqui na tela, né, que é a paz no trânsito que começa por você. E Eu você vou falar sobre isso agora, cara. sim, porque nós estamos quase para encerrar o tempo, né? Então a gente precisa agilizar então já essas perguntas, né? Porque eu achei interessante, né? Porque os influentes aqui de Londrina que você colocou então dentro desse contexto aqui para orientar, né, a população que, como você disse, né? Você é o tio, né? E eles são os influentes, né? É sobre isso que a gente vai finalizar o programa agora. Eu quero agradecer ao Carlos, já estamos aí chegando no final do programa. Eu queria te agradecer muito mais uma vez por você vir hoje aqui, Carlos, e falar sobre um tema que não é, a gente não se sente à vontade de falar sobre isso, né? Porque, e na verdade a gente não pode deixar de falar sobre isso. Porque a gente está falando sobre a questão mortes no trânsito, paz no trânsito, mas a gente está falando sobre consciência, sobre educação. Quando você traz esse folder aqui que você fala, por exemplo, sobre a paz no trânsito, começa por você, é muito importante para as pessoas entenderem que você não é uma ilha. Todos nós juntos, a gente precisa se unir em função desta mudança. Se você quer alguma mudança na sociedade, você tem que se unir. Como que foi? Você reuniu aqui alguns dos influenciadores mais conhecidos aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto que está aqui nesse folder. O que você já fez nessa campanha deste ano de 2024 e até o final do mês, o que vocês ainda farão. Eu quero te parabenizar por essa iniciativa linda, esse projeto que é inovador, viu, gente? Aqui em Londrina. Eu quero agradecer principalmente aqui os influenciadores, porque todos eles trabalharam de forma gratuita aqui. Que legal. Né? Ninguém recebeu um centavo. Cachê nenhum. Ninguém recebeu Cachê cachê, né? Ninguém recebeu nada. E eles disponibilizaram o tempo deles. Né? A gente sabe que ali, né, o Luan, que é um cara famoso, vive viajando e tal, né? O Rezende também, né, que são, assim, digo os dois porque são os mais conhecidos, mas nós temos ali a Marcela Degusta, o Godoy, o Senali, a Giovana, o Woody, né, que é o nosso mascotinho ali, o cachorro. Até o cachorrinho está aqui. A Giovana, o Anderson, né, todos eles se dedicaram ali, ficaram gravando. A gente sabe que gravações não são muito fáceis. Né? Várias empresas que apoiaram a gente, porque a gente precisava de carro, precisava de estúdio para gravar. Então, todo mundo realmente teve essa conversão ali, né, se juntou para conseguir produzir esse material que ficou muito legal. Vocês podem entrar nas redes sociais da CMTU, a gente tem ali outdoor, busdoor rodando a cidade, né? Também alguns canais de televisão
vem rodando essas vinhetas, que é justamente para chamar a atenção. Se eu falar para você, chegar para as pessoas, para o adolescente, e falar assim, olha, vamos pensar no trânsito, é justamente isso. Vai falar, quem que é esse tiozão que quer falar comigo? Eu nem conheço. Justamente. Agora, Aí quando... você pega alguém que tem a cara deles, tipo aqui o Luan. Quem não sabe, o Luan é um dos cantores sertanejos mais conhecidos hoje. As pessoas, os jovens conhecem ele, né? Os influenciadores aqui também são pessoas que podem falar o coração dos jovens, né? Sim, justamente. Quando a gente foi gravar com eles, né, a Marcela foi lá na CMTU para a gente conversar e tal, as meninas estagiárias começaram tudo a levantar para tirar foto com ela. Eu falei, elas nem vêm conversar comigo, mas então isso mostra que essa é a profissão deles. Eles sabem como se comunicar, eles sabem como chegar nesse jovem. E os jovens é o público que a gente não consegue falar. O jovem é quem está se envolvendo nesse sinistro. O jovem que está tirando habilitação agora, que vai é o futuro do nosso país. Então, quando a gente começa a conversar com ele, a gente pode tentar fazer um futuro um pouco diferente. E essa é a ideia da campanha, né? Trazer esses comunicadores para entrar em contato com eles, mostrar, olha, peraí, eu me preocupo. Todo mundo tem que se preocupar com isso. E a pessoa passa a se identificar e perceber, olha, é verdade. Essas camisetas, vamos falar a verdade, né, gente? Essas camisetas são lindas, né? Eu amo, eu ganhei algumas, nós vamos sortear algumas aqui, nós vamos deixar algumas na rádio. Se você quiser ganhar alguma camiseta, essa aqui está escrito assim, ó, eu respeito a faixa, eu respeito a vida. E tem uma faixa de pedestre. É importante a gente falar sobre isso, né? A gente fez as camisetas, né? Eu também estou com uma aqui sobre ciclismo, né? O ciclistazinho ali, né? Então, a ideia é justamente para as pessoas colocarem mesmo, levar essa mensagem, né? Falar, peraí, eu sou ciclista, eu gosto de pedalar, então eu preciso de um respeito aqui. Eu sou um pedestre, eu preciso que a faixa seja respeitada. É o comportamento das pessoas. Cada um se identifica com algo, mas a gente precisa disso na sociedade, precisa que todos passem a pensar dessa forma. Que todos vistam a camisa, né? Que todo mundo se preocupe. Afinal de contas, nós todos estamos no mesmo trânsito, não é, Carlos? Justamente. Seja como pedestre, como motociclista, como motorista, enfim, todo mundo está ali no mesmo trânsito, todo dia, né? Todo dia. Não tem como fugir, né? Eu sei que você mora num sítio isolado lá, ou numa caverna, no meio de uma montanha, você precisa do trânsito, né? Você vai ter que se locomover ali para comprar alguma coisa, para buscar algo, estudar, trabalhar, enfim, é necessário. E aí a gente quer que esse espaço seja mais agradável, quer que esse espaço seja acolhedor, para que as pessoas se sintam à vontade de ficar ali, que elas se sintam seguras, principalmente, de se locomover pela cidade, para que a nossa cidade possa progredir, né, cada vez melhorar e ser mais agradável para todos. É isso aí, quero agradecer o Carlos. Olha, para vocês terem uma noção, enquanto no Brasil os acidentes de trânsito provocam 23 mortes para cada 100 mil habitantes, outros 5 países como a Dinamarca, Noruega, Suécia, Reino Unido e a Islândia já conseguiram reduzir esse índice para menos de 3. Olha a diferença. Então isso mostra que o caminho não seria a educação, com certeza seria a educação de trânsito. Então você, professor das escolas, você, cidadão de bem, entre em contato com a CMTU. Se as pessoas quiserem entrar em contato com você, como que te encontra seu Instagram, o Instagram da CMTU? Vamos lá. Só falar que os números de Londrina são um pouquinho melhores, tá? O nosso bom. está 16 para cada 100 mil habitantes, bom, então a gente está graças a Deus. um pouquinho melhor, não que seja algo ideal, Eu falei né? Brasil, né? No Brasil. Mas do Brasil Mas realmente o Brasil é grande. é grande. Mas quem quiser em contato com a CMTU, @CMTU Oficial, pode mandar mensagem, né? Ou entrar no nosso site também. E lá nós temos as abas para educação, fiscalização, tirar suas dúvidas. Pode entrar em contato ou no 3379-7900, que é o telefone geral da CMTU. Pode entrar em contato, deixa recado lá que eu vou te responder. É isso aí. Você quer uma camiseta como essa aqui, ó? Entra em contato conosco aqui da rádio. O Instagram da rádio qual que é, Cláudio? É adventofm.com.br. Isso, entre em contato conosco também, @Nara Cordeiro, jornalista também, pode entrar em contato conosco pelo Instagram. Muito obrigado, Carlos, que nós possamos ter um Maio Amarelo aí em paz, que é o que nós esperamos. Paz no trânsito, tá, gente? É isso que nós esperamos. Muito obrigada e até o próximo programa. Obrigado, Carlos, pela sua explanação que teve aqui, né? Que maio é maio amarelo. Mas nós devemos lembrar que não é somente em maio que nós devemos ter respeito com o trânsito, né? É todos os dias da nossa vida. Enquanto nós estivermos, por exemplo, vamos atravessar uma rua, atravesse na faixa.
o sinal está vermelho, respeite, né? Velocidade, respeite. Então, enquanto nós não tivermos, como você bem disse, a educação, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Sempre vai acontecer alguma coisa terrível, né? A quem está ali no volante, ou mesmo que está passando a rua ali sem atravessar na faixa de pedestre, enfim. Nós tivemos aqui uma aula, né, pelo Carlos, que é gerente de comunicação do Detran, ali é Detran, não, é CMTU, né, aqui de Londrina. E a gente agradece muito aqui a sua presença, viu? Foi uma aula mesmo para nós. Mas um dia só e uma hora só também para a gente falar sobre isso aí é muito pouco. Esperamos que outras vezes você esteja aqui conosco, dando mais detalhes, né, sobre o seu trabalho e também dos demais pessoas que estão ali sobre a sua coordenação. Obrigado, Nara, obrigado, ouvinte. E fique conosco, adventofm.com.br. Só um detalhe aí, o site do CMTU, qual que é que você falou? Repete para nós, por gentileza. Agora eu vou ficar te devendo o site do CMTU, mas é cmtu.ld.org. Tá, aonde encontra então esses conteúdos aqui que nós @ CMTU Oficial. Então tá. No Instagram, né? Instagram, Facebook, YouTube. Tá legal. Aí está então dando o recado, né? Muito obrigado a você, audiência. Fique conosco, Advento FM, a rádio da esperança.